Esta figura ilustra os diferentes processos que podem estar envolvidos na produção de aço. Nesta primeira etapa dos vídeos sobre siderurgia, será abordado o convertedor, apresentado aqui. O convertedor, ou BOF, é responsável por cerca de 70% da produção mundial de aço líquido. Ele trabalha normalmente junto a algum equipamento que produza ferro-gusa líquido. O equipamento que predomina hoje nesta tarefa é o alto-forno. O convertedor, então, recebe o gusa líquido vindo do alto-forno e o transforma em aço, que posteriormente vai ser tratado nos processos de refino secundário e finalmente solidificado através do lingotamento. Nestes vídeos sobre o processo LD ou BOF, serão abordados os seguintes assuntos. Inicialmente será apresentado um breve histórico sobre o desenvolvimento do processo. A seguir serão descritos o layout e os equipamentos que nele são utilizados. Posteriormente, será abordado o assunto relativo às matérias-primas que são empregadas neste equipamento e as suas principais características, seguido das etapas envolvidas na operação deste reator. Aqui é importante frisar que o convertedor LD ou BOF é um processo em batelada, diferente, por exemplo, do alto-forno, que é um processo contínuo. Posteriormente, serão discutidas as reações químicas envolvidas na transformação do ferro-gusa em aço e a formação e características da escória gerada no processo. Finalmente, serão apresentadas as tendências e as técnicas empregadas no controle de processo do convertedor LD. A figura vista aqui ilustra a primeira corrida realizada em um convertedor LD. Isto ocorreu na cidade de Linz, na Áustria, em outubro de 1949. Na realidade, a sigla LD se refere exatamente às duas cidades da Áustria onde o processo foi originalmente desenvolvido, Linz e Donawitz. Aqui na parte inferior esquerda é apresentado o registro da patente original. Nesta figura, o convertedor se encontra nessa região. Aqui na parte superior tem um sistema para desvio dos gases gerados na instalação e uma das características desse processo que é a lança de oxigênio que faz o sopro de oxigênio durante o desenvolvimento das diferentes etapas envolvidas. Nesta figura é apresentado um histórico da evolução da produção de aço por processo, desde o início do século passado até os dias de hoje, e previsões para as próximas décadas. Aqui na ordenada nós temos a produção anual de aço por processo em milhões de toneladas, e as diferentes cores ilustram as contribuições dos diferentes processos. Em azul, processo LD ou BOF, em vermelho, o forno elétrico a arco, verde, o processo Siemens-Martin, e azul, outros processos, como por exemplo o Bessemer. Nós observamos aqui que, imediatamente após a sua introdução em escala industrial, no início dos anos 50, o convertedor LD rapidamente assumiu a liderança na produção de aço. Isso se deve basicamente à sua elevada produtividade, uma vez que ele substituiu um processo que tinha um ciclo operacional de aproximadamente 8 horas e o convertedor, para a mesma capacidade, tinha um ciclo operacional da ordem de 40 a 45 minutos. Então, rapidamente, ele assumiu essa posição de liderança e hoje, basicamente, cerca de 70% da produção mundial de aço está associado ao emprego do convertedor. O princípio termodinâmico que serviu de base para o desenvolvimento de alguns processos de fabricação do aço está associado às diferentes afinidades dos elementos pelo oxigênio. Estas afinidades são normalmente quantificadas através de um diagrama conhecido como diagrama de Ellinger, que vai ser apresentado no próximo slide. Neste diagrama estão quantificadas as diferentes afinidades dos elementos pelo oxigênio. Na ordenada, temos um parâmetro que quantifica esta afinidade. Na parte superior, temos as menores afinidades, na parte inferior, as maiores afinidades, e essas afinidades estão plotadas em função da temperatura.
nós observamos que a maioria dos elementos que estão representados aqui tem uma tendência a diminuir a sua afinidade pelo oxigênio à medida que a temperatura se eleva. Serão destacadas aqui algumas linhas associadas aos elementos que estão normalmente presentes no ferro-gusa que é alimentado nos convertedores. O primeiro elemento a ser destacado é o silício, na sua linha com a sílica. Nós observamos que esse elemento está na região mais inferior do diagrama e a sua afinidade pelo oxigênio tende a diminuir com o aumento da temperatura. Um comportamento diferente é apresentado pelo carbono formando CO. Nós vemos que esse elemento tem uma tendência a aumentar a sua afinidade pelo oxigênio à medida que a temperatura se eleva. Um comportamento semelhante ao do silício, mas num patamar de menor afinidade, é apresentado pelo manganês, seguido do ferro, que está na parte superior do diagrama, e do fósforo, representado por essa linha marrom. Nós observamos que, analisando esse diagrama, é possível empregar o oxigênio como um agente para promover o refino seletivo do ferro-gusa, uma vez que os elementos que têm maior afinidade tenderão a se oxidar em preferência ao ferro. Desta forma, será viável, pelo menos do ponto de vista termodinâmico, retirar esses elementos que constituem impurezas no ferro-gusa, reduzindo seus teores para transformar o ferro-gusa em aço com uma quantidade menor dessas impurezas. Esta figura ilustra de maneira esquemática o layout básico de uma cearia LD. Nela se vê na parte inferior esquerda o carro torpedo, que é o responsável por transportar o ferro-gusa líquido do alto forno até a cearia. Este carro torpedo bascula e transfere o gusa líquido para uma panela, chamada panela pelicano, que vai então ser içada por uma ponte rolante e transferir o gusa líquido para o interior do convertedor LD. Esta figura ilustra uma configuração bastante típica das aciarias LD, onde se tem dois convertedores, um em operação e o outro em manutenção dos refratários. Isso foi necessário uma vez que nos primórdios do processo LD, a durabilidade dos refratários era bem reduzida e a cerca de cada 15 a 20 dias os refratários tinham que ser substituídos. Então, para não interromper a operação, se trabalhava sempre com dois convertedores, um em operação e um em manutenção. No caso do convertedor, acima dele, nós temos uma instalação para coleta dos gases que são gerados, coleta e, eventualmente, tratamento desses gases. E na parte inferior, quando esse convertedor bascula, como veremos na figura a seguir, ele é preso por um anel de sustentação. Essa movimentação do convertedor é usada nos instantes em que ele vai ser carregado e também nos momentos em que ele vai produzir ou que vai ser retirado o aço e a escória líquidos de seu interior. Aqui vemos com um pouco mais de detalhe o convertedor e suas instalações auxiliares. Nós vemos aqui o convertedor suspenso por um anel que é ligado a um sistema que vai permitir o seu basculamento. Ele praticamente gira para o lado esquerdo e para o lado direito, sentido horário e anti-horário, praticamente chegando a ficar de cabeça para baixo. Acima dele nós temos o sistema de captação de gases, o sistema com as calhas para injeção de matérias-primas que são carregadas durante o processo. Isso basicamente são os fundentes, eventualmente refrigerantes, a lança de oxigênio, que tem um deslocamento na vertical e que é inserida para o sopro supersônico de oxigênio durante o processo. Temos aqui também ilustrada essa posição tracejada, que ilustra os momentos ou a posição do convertedor nos momentos em que ele vai receber o carregamento das matérias-primas. As principais delas são a sucata sólida e o ferro-gusa líquido. Abaixo do convertedor, temos a panela que vai receber o aço líquido ao final da corrida e a panela que vai receber a escória. Essa figura apresenta com um pouco mais de detalhe o convertedor e a sua geometria básica. Nós vemos que normalmente o convertedor ele tem uma parte do fundo, que é uma calota esférica, ou um tronco de cone com um diâmetro maior voltado para cima, uma seção cilíndrica. Na transição da seção cilíndrica para a seção de tronco de cone no topo do convertedor, agora um cone onde o diâmetro menor está voltado para cima,
nós temos o furo por onde vai ser drenado, por onde vai ser retirado o aço líquido ao final da corrida, ele é chamado de furo de corrida. Aqui a gente vê o sistema de sustentação do convertedor com o eixo que vai estar ligado a um motor que vai fazer a rotação do convertedor nos sentidos anti-horário e horário. Aqui em linha tracejada está representado de forma esquemática o revestimento refratário. Esta figura ilustra com um pouco mais de detalhe, numa visão tridimensional, a parte interna do convertedor, com o refratário, na realidade os diferentes tipos de refratário que são utilizados nas diversas partes no interior do convertedor, a região superior, que é a boca por onde vão ser carregadas as matérias-primas e no final do processo retirada a escória, o canal por onde vai ser retirado o aço líquido, e uma característica dos convertedores modernos são pontos para injeção de gás inerte ou eventualmente até de oxigênio combinado com hidrocarbonetos na tecnologia que se chama de sopro combinado. Nesta figura são ilustradas as especificações ou as demandas a que cada um dos refratários do interior do convertedor vai ser submetido. No fundo, temos o refratário que necessita ter uma resistência mecânica elevada, uma vez que ele vai ter o impacto da sucata durante o carregamento desta matéria-prima. Na parte lateral e tanto no fundo, é importante, além da resistência mecânica, resistência à oxidação, porque temos uma atmosfera altamente oxidante que poderia provocar desgaste do refratário. Na parte superior, um pouco acima da parte média do convertedor, além da resistência mecânica, é importante também que esse refratário tenha uma resistência ao ataque pela escória. Mesma coisa na boca, na parte superior do forno, onde é necessário, mais uma vez, resistência mecânica e resistência à oxidação. Hoje em dia, o refratário mais comum de ser utilizado nos convertedores é um refratário à base de óxido de magnésio, de MgO, impregnado com grafite. A presença do grafite reduz significativamente o ataque da escória ao refratário. É comum nos revestimentos ter-se espessuras diferentes de refratário, bem como composições químicas diferentes em função das demandas a que cada região vai ser submetida. Esta figura apresenta as dimensões usuais dos convertedores. Aqui na ordenada nós temos o seu volume específico em metro cúbico por tonelada de aço líquido produzido, para as diferentes capacidades dos convertedores expressas em toneladas. Nós observamos que a dispersão dos valores é relativamente pequena, a maior parte se encontra em valores da ordem de 0,8 metros cúbicos de volume interno por tonelada. Significa dizer que se vamos ter um convertedor com capacidade para 300 toneladas, nós teremos um convertedor com aproximadamente 240 metros cúbicos de volume interno. É interessante salientar que a densidade do aço líquido é cerca de 7 toneladas por metro cúbico. Pensamos assim, então, em volume específico do aço líquido, seria 1/7, aproximadamente 0,14 metros cúbicos por tonelada. Comparando este valor com os números que são apresentados aqui, podemos concluir que o volume interno ocupado pelo aço líquido no convertedor é cerca de 10 a 15% do volume total do convertedor. A razão disso será melhor entendida quando analisarmos as reações químicas que ocorrem no convertedor e principalmente as diferentes etapas envolvidas durante o processo de sopro. Esta figura ilustra a geometria usual das lanças de oxigênio. Elas normalmente são constituídas de 3 tubos concêntricos de aço. Os 2 dutos mais externos têm circulação de água, a água desce por um deles e sobe pelo outro, essa água recircula no interior da lança e faz a sua refrigeração, e a extremidade inferior é uma ponta feita normalmente em cobre ou de suas ligas. A razão de se utilizar cobre está associada à sua alta condutividade térmica, que permite com que uma refrigeração adequada, esta temperatura ou a temperatura deste bocal nunca ultrapasse os 200 centígrados, o que garante a sua integridade física. Este bocal de cobre ele tem um desenho especial que vai permitir alcançar velocidades supersônicas para o oxigênio injetado sobre o metal.
Nesta figura é apresentado com mais detalhe a configuração interna dos bicos de cobre. Nesse caso aqui é apresentado um bico que tem 5 orifícios para saída de oxigênio, mas tem também bocais com 3 até 6 orifícios para saída de oxigênio normalmente. Aqui a configuração interna, nós vemos que o canal por onde vai passar o oxigênio, ele tem uma configuração bem peculiar, é um bico que ele se chama Laval, ele tem essa particularidade, ele tem uma seção convergente, uma seção reta e uma seção divergente. Esta configuração permite alcançar velocidades de cerca de 2 vezes a velocidade do som, o que garante um sopro com bastante energia para promover as reações de refino com uma velocidade bastante elevada. Aqui também dá para ver os canais de entrada e saída de água que são responsáveis então pela refrigeração da lança, o que é um ponto extremamente relevante para garantir a durabilidade dos bocais. Aqui são apresentadas figuras ilustrando as diferentes configurações com 3, 4 e 5 orifícios para saída de oxigênio. Todos esses casos aqui estão representando as pontas das lanças de oxigênio utilizadas no convertedor LD.